Até que ponto nós somos responsáveis por nossas escolhas? Até que ponto nós podemos realmente escolher o caminho da nossa vida? Está traduzido para o inglês. A tradução é em inglês. Pessoal, eu passei as férias estudando uma disciplina que eu ainda não tive na faculdade. Eu tenho dificuldade em iniciar novos estudos por causa de uma coisa meio específica. Talvez você também tenha isso. Quando eu começo a estudar determinado tema, eu fico meio pirada. Eu começo a engolir o tema. E eu não consigo me contentar com videoaula porque eu sinto que eu aprendo melhor lendo e escrevendo. Então eu fico na videoaula e eu começo a achar que a videoaula tá muito rasa. Aí eu fico, não, galera, não é possível. Não vai dar. Aí eu abro o Google, aí eu começo a encher de aba com várias perguntas, várias pesquisas, e quando eu vou ver, o assunto era sobre determinada coisa. Por exemplo, estudando biologia, do nada fui parar em química, porque eu fui pesquisando o porquê do porquê, e não tem fim. Também tô estudando biologia, revisando biologia, tudo que eu já tive, porque em breve eu estarei estudando de forma autodidata neurociência. Sim. Esse momento demorou, mas chegou. Mas eu também, junto disso, eu tenho que ler o livro que eu tenho ali, que eu já faz um tempo, que se chama Terapia Cognitiva Comportamental Baseada em Processos, que eu ganhei já faz um tempo e eu tô enrolando. Mas faz parte. Eu sou muito interessada pelas áreas de fenomenologia e neurociência, mesmo ainda não tendo me aprofundado. Recentemente eu li esse livro aqui, do Sartre, que se chama O Existencialismo é um Humanismo. Eu recomendo. Assim como eu também já recomendei o Rogers aqui no canal. E enfim, até durante o banho, eu tava pensando sobre uma música do Pink Floyd chamada Echoes, que eu acho que linka muito com esse livro. Vou pensar se eu vou desenvolver isso aqui pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar as minhas compras literárias que eu fiz recentemente. Esse aqui já era pra eu ter comprado há muito tempo, mas eu fiquei enrolando. Que é Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. Performático. Também tem. Desculpa, é a rinite que não vai embora nunca. Essa rinite, ela mora aqui comigo. Rinite, sinusite, tudo. Medo e Raiva. Galera, do Renato Nogueira. Eu conheci o Renato Nogueira, não pessoalmente, né? Não tive esse enorme prazer em conhecê-lo. Mas pelo YouTube, assistindo algumas entrevistas em que eu achei simplesmente Ultra Blaster interessante. Esse aqui é muito legal. Eu vou mostrar, calma aí. Vou mostrar. Paixão segundo GH. Mas é uma edição comum, Ana? Não é uma edição comum. A minha voz já... Está traduzido para o inglês. A tradução é em inglês. Gente, galera, comprei pra treinar o meu inglês, que aliás é péssimo. Assim, eu consigo ler até com uma boa qualidade, digamos assim, mas eu tenho muita dificuldade com a pronúncia. Eu começo a falar muito chiado e eu sinto que o meu sotaque carioca ele vai consumindo todo o meu potencial de fala. Mas isso aí a gente melhora com o tempo. Também temos Russell em psicologia fenomenológica e fenomenologia transcendental. São vários textos dentro dessa edição aqui. Textos selecionados de 1927 até 1935. Então, vai ser mais um livro aí pra lista que eu tenho que ler. Esse aqui é um livro que eu não tenho pressa. É um livro que eu não tenho pressa de ler, porque tem que ser lido aos poucos. Ops.
Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Clarice Lispector, todos os contos. Vou aqui abrir. É que eu tô marcando de conto em conto quais eu já li, mas deixa eu ver se eu acho que... Eu realmente não marquei nada interessante aqui no todos os contos da Clarice Lispector, pelo menos os lugares em que eu frequentei dentro deste livro, mas eu escrevi um pouco, talvez algo que nem faz mais sentido pra mim no agora, mas é o seguinte: inventamos a necessidade material antes de comer, pois aprendemos a temperar a vida sem ter comida, o alimento e nossa energia. Acho que eu tava meio, enfim, entendi. E depois eu coloquei aqui embaixo: você não quer comer, mas sente fome. Você não quer construir, mas a vida existe. Mas ela existe. Eu não entendo a minha própria letra, e isso é um problema que eu tenho que melhorar, talvez. É porque toda vez a minha letra sai de um jeito muito diferente. Eu não tenho uma forma exata de escrita, no caso dizendo das letras, mas sim. E logo após eu escrevi assim: é possível viver sem deixar nossa marca no mundo? Afinal, por quem os sinos dobram? Pessoal, por quem os sinos dobram? Eu não faço a mínima ideia. Tô brincando. Por quem os sinos... Eita, por quem os sinos dobram é uma obra linda que eu ainda não tive a oportunidade de ler, porque é realmente difícil de encontrar. E quando você encontra, é muito caro. Então, se alguém tiver aí e quiser mandar, eu agradeço. Mas é porque existe uma meditação chamada Meditação 17. Vou deixar ela aqui no canto para vocês. E justamente uma parte dessa meditação foi inspiração para o Wemhel. Tô sem meu computador aqui, então eu realmente não sei o nome dele. Mas foi inspiração para que ele escrevesse o livro Por Quem os Sinos Dobram, que para mim é uma reflexão da responsabilidade do homem com o mundo e de refletir sobre a imagem que ele propõe ao mundo, em que ele apresenta ao mundo. Porque se um homem morre, o sino não toca só por ele, o sino toca por todos nós, porque nós fazemos parte de um coletivo. Eu pensei dessa forma, indagando o coletivo, nosso cotidiano e a reflexão sobre isto. Pessoal, eu passei as férias estudando uma disciplina que eu ainda não tive na faculdade. Só que na verdade eu estou tendo no momento. Porque eu estudei durante as férias, e aí quando acabou as férias e eu iniciei as minhas aulas, simplesmente eu não olhei a grade anteriormente, e quando eu cheguei lá, era justamente a disciplina que eu estava estudando nas férias. Top, né? Mas enfim, estou treinando jiu-jitsu, tá? Se liga, se me verem na rua, ó, já sabe, saiam correndo. Mas enfim, eu descolori o cabelo também, como vocês estão vendo. E primeira vez aparecendo de cabelo preso aqui. Várias notícias bombásticas, mas nada tão importante. Tô meio acelerada agora, eu tô meio uou. Você sabia que por mais que no seu estado de relaxamento máximo você pense: nossa, não estou pensando em nada, ainda assim você está pensando? O seu cérebro está o tempo inteiro captando informações sobre o ambiente que você está inserido. Seja o som que acabei de escutar da porta do banheiro lá de fora, toda essa iluminação aqui na frente e até o cheiro de livro que tá aqui. Tudo. Ou seja, seu cérebro não tem descanso, ele está o tempo todo pensando sobre tudo ao seu redor. Então, seja cuidadoso com o que você faz no seu tempo livre. Se você pensar, vou dar uma descansadinha, aí você vai lá, abre o TikTok, abre o Instagram. Não é um descanso verdadeiro, digamos assim. Você só vai estar se gerando cada vez mais estímulo quando você deveria estar reduzindo os estímulos. Mas
Enfim, eu tô jogando várias informações. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vou jogar várias informações aleatórias e mesmo assim esperar que vocês gostem delas. Acabei de assistir Dias Perfeitos. Cara, Dias Perfeitos é um filme chato pra quem tá absorvendo muitas informações recentemente, mas se você tá com um pouquinho mais de calma no coração, assiste Dias Perfeitos, eu recomendo. Me fez pensar o quão bom é quando você tá andando assim na rua ou quando você tá vivendo a sua vida tranquilamente e nesses espaços de pausa a gente não pega o celular. A gente simplesmente observa. Quando eu frequento parques, palácios, lugares ao ar livre, ou até quando eu tô indo pra casa após o treino de jiu-jitsu, eu olho assim pro céu, eu penso que é até um privilégio da região onde eu moro, porque existem muitas árvores, e até quando teve essa ventania recentemente aqui no Rio de Janeiro, é o que eu também tenho que me preocupar, são as árvores. Não as árvores em si, mas o evento climático que acontece, que pode fazer com que ocorra queda de muitas delas. Mas, enfim, é sobre você chegar num lugar com presença. Chegar num lugar com presença é algo maravilhoso. Isso ocorre muito também quando eu estou correndo. Quando eu estou correndo, eu me desligo de tudo. Tchau celular, tchau pessoal que tá me ligando pelo celular. Eu simplesmente não respondo, pois eu já tenho essa dificuldade de responder as pessoas pelas redes sociais. Me desculpa se você me manda mensagem com frequência, acontece. Mas se eu te barrar pessoalmente, sim, nós vamos ter uma conversa maravilhosa, sim ou não, depende. E aí, chegar com presenças nos lugares me faz com que eu tenha uma conversa com pessoas que eu mal conheço, com pessoas que eu acabei de conhecer. Recentemente eu estava dando uma corridinha na praia. E aí eu simplesmente passei mais de 4 horas conversando com um barraqueiro. Sim, eu passei 4 horas conversando com um barraqueiro sobre coisas além do que eu conhecia. Por quê? Eu falo sobre filosofia, psicologia, cotidiano e coisas que são do meu interesse. Dias Perfeitos é um filme que vai fazer você pensar, caramba, será que eu realmente estou aproveitando os momentos do cotidiano, os momentos da vida? Porque são momentos da vida, não tem como você evitar a vida que ela vai bater assim, ó. Ei, você lembra de mim? Você não precisa lembrar de mim, porque você já vive sobre mim. Essa é a vida falando pra você. E eu tô um pouquinho acelerada, talvez. Eu não sei porque eu tô tão acelerada. Acho que eu tô tanto tempo sem gravar vídeo que agora eu quero despejar todas as palavras existentes na minha cabeça. E uma característica minha, muitas vezes, é escutar mais do que eu falo. Porque eu fico cansada. Quando eu fico muito tempo falando, eu fico cansada pra caramba. E é uma característica minha. Eu tenho uma certa abertura, experiência, mas essa questão com a comunicação é um pouco mais complicada. Por exemplo, estou gravando esse vídeo agora, estou falando pra caramba, mas daqui a pouco eu vou estar exausta por ter gravado esse vídeo. É algo que até me faz refletir sobre a minha presença nas redes sociais, porque agora eu tô que nem o Frank Ocean, que lança um álbum terrível de bom e depois some. Pois é. Mas aí vai da gente, né, escolher se a gente quer uma vida com mais presença e se a gente vai conseguir fazer as coisas possíveis dentro da nossa realidade para que a vida se torne mais, não prazerosa, mas mais viva, mais vívida, mais proveitosa, para que nós podemos aproveitar ela de uma maneira mais real e mais do jeito que a gente escolhe. A gente ter consciência sobre o que a gente está escolhendo. Porque não tem uma maneira certa de a gente se comportar no mundo. Eu acredito que a gente não vem com uma essência exata, assim como era proposto na filosofia cristã. Sim, é que na filosofia cristã acreditava-se que a essência precedia a existência, ou seja, existia uma maneira exata do ser humano se demonstrar na sua vivência. Como é que eu vou explicar? Como se existisse um manual, uma certa essência, onde a vida dos indivíduos representasse e demonstrassem
qual é a essência real do ser humano. Eu não acredito nisso. Muito do que eu venho lido recentemente tem feito eu escolher acreditar que a existência, ela vem antes da essência. O ser humano, ele não tem uma essência exata, e a essência, ela é formada justamente por o que a gente escolhe ser, a partir das nossas escolhas, responsabilizando, não, fiz isso, sou assim porque eu sou uma mulher que, por essência, age dessa maneira. Não. A essência que eu mostro para o mundo é justamente o que eu escolho da imagem de mim para o mundo. Aquilo que eu quero apresentar para outras pessoas. Pois se há uma essência exata de como ser, como indivíduo, como existência, logo eu posso simplesmente culpar algum Deus, eu posso culpar alguma doutrina ou culpar exatamente a essência, que se existe a essência, meus comportamentos já estariam pré-determinados. Mas se não existe a essência antes da existência, quer dizer que não tem quem eu culpe. Assim eu assumo a minha responsabilidade sobre a maneira como eu escolho viver a minha vida, como eu escolho me apresentar para outras pessoas. Claro que essa ideia ela é muito mais profunda do que isso, e tem uma crítica também. Até que ponto nós somos responsáveis por nossas escolhas? Até que ponto nós podemos realmente escolher o caminho da nossa vida? Nós temos limitações. E largando um pouco do que Sartre diz, toda essa liberdade radical, eu acho que a gente tem que criticar essa ideia de liberdade radical, até porque eu não posso escolher e realmente ser tudo que eu quero, pois eu tenho meus limitantes sociais, eu tenho meus limitantes econômicos e meus limitantes morais, né? Tem coisa que eu não vou escolher porque não é bom pra mim e não é bom pra outras pessoas. É o que a gente tem que refletir, e surge até naquela meditação 17, que eu não lembro o autor e que eu tô ficando sem ar de tanto falar, mas que essa meditação chamada Meditação 17, ela inspirou o livro Por Quem os Sinos Dobram, que passa numa guerra, não sei qual foi a guerra espanhola. Eu ainda não li o livro, mas eu pesquisei bastante sobre e eu acho bastante interessante. Por quem os sinos dobram, os sinos tocam por vós. Pois não somos apenas o que nós somos de uma maneira individualizada. Fazemos parte de um coletivo, certo? Então, se um homem morre, e tá difícil. Vou caricaturar, por exemplo, se um homem morre e os sinos tocam, os sinos dobram, tá. Esse sino tocou não só pelo homem que morreu, mas esse sino tocou por todos os outros homens, todos os outros indivíduos presentes, pois nós fazemos parte desse coletivo e é indispensável que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade, não só nossa, somente como mundo, mas como os outros também. Então, será que realmente tudo que é bom pra mim é bom pros outros? Até que ponto a gente pode pensar dessa maneira? Pois é bastante complicado e vai muito além disso. Eu não quero que vocês pensem que eu tô falando de uma forma muito radical, porque a ideia que eu tô apresentando é uma ideia de Sartre, e Sartre, ele falou de uma forma muito radical, e eu acho que a gente tem que criticar sim, porque é limitante. É realmente limitante. Mas ainda bem que ele surgiu e fez isso, porque senão a gente não avançaria para outros pensamentos, para outras coisas.